pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro da disciplina IV 401, Zoologia Médica e Parasitologia 1. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre morfologia geral de inseto, certo? A parte teórica da nossa aula prática. Bom, como vocês sabem, os insetos, é um dos grupos mais adaptado para a sobrevivência no planeta. Mas vocês sabem por quê? Bom, será que isso é em função das características que eles apresentam, tanto morfológica quanto biológica? Quais são essas características? Bom, nós sabemos que dos insetos, nós temos insetos de todos os tamanhos possíveis, né? Como vocês podem lembrar, nós temos insetos muito pequenos, nós temos insetos bem grandes, bem desenvolvidos. Vocês sabem que os insetos possuem um ciclo de vida curto, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Eles se reproduzem em larga escala e sobrevivem no mais diferentes habitats possíveis. Então, nós temos insetos que sobrevivem em áreas arenosas, em áreas pedregosas, em áreas úmidas, né? Insetos que dependem, por exemplo, de coleções de água para se desenvolver. Além disso, né, o que caracteriza os insetos? Diferente dos aracnídeos, né, que é uma outra classe que nós já estudamos, que é a classe aracnida, os insetos estão inseridos dentro da classe insecta. E eles possuem divisão corporal, diferente dos aracnídeos, né, que nós temos alguns que apresentam porções fusionadas, né, não apresentam divisão corporal, mas os insetos eles possuem três divisões bem características, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. Esses insetos podem ser alados ou não. Além disso, as antenas possuem formas variadas. Diferente dos aracnídeos, as antenas estão presentes, certo? Além disso, os olhos, eles podem ser simples ou compostos. Existem algumas particularidades também, porque nós podemos ter insetos com olhos pigmentados ou não. Além disso, os insetos possuem aparelho bucal, adaptado para o seu tipo de alimentação. Então, nós temos aparelhos bucais variados. Nós temos aparelhos bucais do tipo mastigador, do tipo picador-sugador, do tipo lambedor-sugador. Isso vai variar de acordo com o grupo de insetos que nós vamos estudar. Bom, lembrando da classificação, os insetos estão inseridos também no filo Artrópoda, só que diferente dos aracnídeos, que estão inseridos no subfilo Chelicerata, os insetos estão inseridos no subfilo Hexápoda, né? E a classe insecta, como vocês podem observar aqui, ó, nós temos os insetos verdadeiros, certo? E o que significa o hexápoda? Né? Os insetos, eles possuem 6 pares de patas, hexa 6, poda pés. E nós vamos estudar dentro da classe insecta 4 ordens. A ordem Hemiptera, a ordem Pteroptera, a ordem Siphonaptera e a ordem Diptera. Na Hemiptera estão inseridos os barbeiros e percevejos, nos Pteropteras os piolhos, nos Siphonaptera as pulgas e em Diptera as moscas, mutucas e mosquitos. Aqui nós temos uma vista dorsal de um inseto e uma vista lateral para mostrar a divisão corporal em cabeça, tórax e abdômen. Essa divisão, né, nós chamamos de tagmose ou tagmatose. E a cabeça ela possui 6 peças, o tórax possui 3 peças ou partes e o abdômen 11 partes, totalizando, né, 20 somitos. É importante que a gente conheça, por exemplo, na cabeça, a região da fronte, a região frontal, a região occipital e a região da gena. Por quê? Nessas porções podem estar inseridas estruturas importantes no diagnóstico diferencial, certo? É importante também que nós tenhamos conhecimento dos eixos. Nós temos o eixo anterior, o eixo posterior, né? Ou a porção ou extremidade anterior, porção ou extremidade posterior, assim como as laterais, né, direita e esquerda, a face dorsal e ventral. Isso é essencial para a descrição das características morfológicas dos insetos.
além da linha mediana, que vai nos auxiliar também a localizar e apontar estruturas, tá? Aqui nós temos uma asa bem característica de um díptero. Bom, quanto ao tórax, eu peço que vocês tenham mais atenção. Por quê? O tórax ele é dividido em 3 segmentos, tá? O primeiro segmento é o protórax, o segundo é o mesotórax e o terceiro é o metatórax. A região dorsal nós chamamos de noto, nós denominamos de noto. A região lateral nós denominamos de pleura e a região ventral nós denominamos de externo. Então, no primeiro segmento torácico, no protórax, eu tenho o pronoto, a propleura e o proexterno. No mesotórax, eu tenho o mesonoto, a mesopleura e o mesoexterno. E no metatórax, eu tenho o metanoto, a metapleura e o metaexterno. Isso é essencial que se tenha esse conhecimento para que você possa indicar as estruturas localizadas em cada porção dessa. É importante saber que aqueles insetos que possuem asas, as asas, nós temos as asas mesotorácicas e as asas metatorácicas. As mesotorácicas vão estar inseridas no mesotórax, enquanto as asas metatorácicas vão estar inseridas no metatórax. Lembrando que essas asas metatorácicas, elas podem ser modificadas ou não, certo? E as pernas ou patas estão inseridas um par em cada segmento do tórax. Então, o primeiro par no protórax, o segundo par no mesotórax e o terceiro par no metatórax. Lembrem que pró anterior, meta posterior. Então, isso facilita a descrição do espécime, que você vai poder indicar a localização das características, dos caracteres morfológicos dele, certo? Bom, aqui eu tenho o exemplo de um piolho, como vocês podem ver, né? Os insetos também possuem, em alguns casos, o achatamento do corpo diferenciado. Os piolhos possuem o achatamento do corpo dorso-ventral, enquanto as pulgas apresentam esse achatamento látero-lateral. Aqui a gente pode ver a cabeça, ó, o tórax e o abdômen. Vocês vão observar em alguns insetos as aberturas espiraculares. Vocês estão observando essas estruturas circulares aqui, ó, em par, uma de cada lado? Aqui nós estamos apenas vendo o lado esquerdo, né? Então a gente só está vendo de um lado. Mas na lâmina é possível observar por transparência, certo? A mesma coisa em estruturas ventrais e dorsais nos piolhos. Vocês vão observar por transparência. Por isso que o material ele é preparado, clarificado e montado entre lâmina e lamínula num meio de inclusão que tenha um bom índice de refração, para que você possa observar essas características, certo? Então, aqui com relação à região da gena, como eu falei, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura que está inserida na região da gena, que é o quitenídeo genal. Aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro segmento torácico, né? E esse segmento torácico no caso, o protórax, na sua face mais dorsal, que é o pronoto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a inserção de quitenídeos na região do pronoto. Então, eu tenho um quitenídeo pronotal. Entenderam a importância de saber as estruturas para que você possa referenciá-las da forma correta? Aqui nós podemos observar olhos, um olho aqui também. Aqui eu tenho uma antena livre e aqui eu tenho uma antena, inserida numa fosseta antenal. Aqui eu tenho o exemplo de um hemíptera, aqui eu tenho o exemplo de um díptera muscomorfa, aqui eu tenho o exemplo de um díptera nematócera, que é um mosquito, e aqui é uma mosca. Nós vamos observar diferentes formatos de cabeça, né, com caracteres morfológicos distintos, em alguns casos semelhantes também. Então, aqui eu tenho a inserção de uma antena. A antena é uma estrutura importante que vai auxiliar a gente no diagnóstico diferencial. Ela é constituída de 3 partes: o escapo, o pedicelo e o flagelo. O flagelo é constituído por flagelômeros, como vocês podem ver aqui. E essas antenas, né, esse flagelo, ele pode ser segmentado ou não. Tá?
Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma antena, escapo, pedicelo e flagelo. Escapo, pedicelo e flagelo. E os diferentes aparelhos bucais, como vocês podem observar aqui. Né? Em piolhos mastigadores, né, o aparelho bucal ele é ventral. Em piolhos hematófagos, o aparelho bucal ele é apical, aqui anterior. Vocês vão ver. Aqui eu tenho uma pulga, por exemplo, a inserção do aparelho bucal na região da agena, assim como nos dípteros, aqui, ó. Aqui eu tenho um aparelho bucal do tipo lambedor, aqui do tipo picador, assim como das pulgas é picador também. É interessante porque eu também vou observar a presença de palpos labiais e palpos maxilares nos insetos. Aqui eu tenho a cabeça de um piolho hematófago, o aparelho bucal aqui, ó, anteriormente. Já aqui eu tenho os olhos. Como vocês podem observar, os olhos eles podem ser compostos ou simples. Aqui eu tenho olhos compostos dos dípteros. E eu digo que quando eles são próximos, contíguos, juntos, eu digo que esses olhos são holópticos. E no caso das fêmeas, por eles serem separados, eles são dicópticos. Aí, falando do aparelho bucal, né, com mais detalhe, aqui é só para mostrar que as peças pintadas da mesma cor, né, elas se repetem nos diferentes tipos de aparelho bucal, certo? Isso é importante porque auxilia a gente no diagnóstico diferencial entre eles. Aqui eu tenho exemplos de um aparelho bucal picador-sugador, de um aparelho bucal mastigador. Lembre que alguns insetos, eles se alimentam de várias coisas, né? Alguns insetos se alimentam de matéria orgânica, alguns insetos se alimentam de outros insetos, são predadores. Aí o aparelho bucal tem que ser adaptado para a predação, ele tem que ser forte, robusto, né? Mas quando você estuda aparelho bucal de inseto, né, o mastigador, né, o modelo é sempre do gafanhoto, né? Porque é o aparelho bucal mais completo que tem, em que nós vamos observar o lábio, a maxila, né, o labro, o clípio e a mandíbula. Aqui já o aparelho bucal do tipo lambedor, que eu tenho as labelas bem desenvolvidas e com pseudotraqueias transversais. E aqui um aparelho bucal picador-sugador de outro díptero, em que eu tenho a labela também, mas com presença de pequenos dentes, que vão auxiliar na penetração da pele do hospedeiro. Aqui eu tenho uma mosca se alimentando, né, só para mostrar ela fazendo, né, nós dizemos que ela é lambedora, mas aqui eu consigo ver os palpos também, né, bem destacados, a antena e os olhos. Aqui eu tenho o aparelho bucal de uma pulga, né, ela está discreto, bem escondido, mas vocês conseguem observar com detalhe. Aqui eu tenho o aparelho bucal picador e aqui eu tenho o aparelho bucal mastigador. Aqui eu tenho exemplos de antenas, né? Anotem uma antena filiforme, uma antena com flagelos, com flagelômeros, né? Flagelo segmentado, aqui também com flagelo segmentado, e aqui eu tenho um flagelo com uma peça única, mas com um apêndice, que é a arista, característico das moscas muscomorfa. Aqui eu já tenho antena exemplificando de mosquito, né? Notem a diferença de pilosidade. Eu tenho um macho e uma fêmea. Do macho é plumoso e da fêmea é piloso. Aqui uma antena aristada, que é um apêndice do flagelo, presente nos dípteros muscomorfos. Ó, que interessante. Um aparelho bucal lambedor. Opa, desculpa. Aqui eu tenho outros tipos de antenas, no caso aqui de um piolho, né, uma antena livre. E aqui eu tenho uma antena de uma pulga, ó, inserido numa fosseta antenal, posterior ao olho. Já em relação à pata, a pata ela é constituída por alguns segmentos, né? Nós temos a coxa, o trocântero, o fêmur, a tíbia e o tarso. O tarso é constituído por 5 tarsômeros. E na extremidade mais distal, nós vamos observar as garras ou unhas. Ainda é possível observar, né, a presença de pulvílos, dependendo do grupo que você está estudando, e o impódio. E esse impódio ele pode ser tipo um estilete ou tipo um pulvilo, como nós podemos denominar. Aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque os insetos eles podem ser holometábulos ou hemimetábulos. Quando eu tenho os insetos holometábulos, eles possuem a metamorfose completa. Então, eu tenho as fases de ovo, larva, pupa e adulto. Quando o inseto é hemimetábulo, eu tenho as fases de ovo, ninfa e adulto. Então, aqui eu tenho exemplos de larvas, e essas larvas podem ser
Eucéfalas, possuírem cabeça, né, como as larvas de dípteros, nematóceros, mosquitos, como as larvas de pulgas, que possuem cabeça, mas diferente das larvas de mosca. As larvas de moscas, elas são acéfalas, elas não possuem cabeça, certo? E elas possuem segmentos, no caso da larva aqui, ó, bem definido, perdão, do tórax e os segmentos abdominais, assim como aqui nas larvas, né? Os primeiros são os torácicos e os restantes os abdominais. Aqui eu tenho a cabeça bem definida, o tórax bem definido e os segmentos abdominais. Aqui outro tipo de larva, né, com a presença de apêndices em cada segmento, né, ramificações. Aqui eu tenho outro tipo de larva de mosca, isso aqui também é uma larva de mosca, e na extremidade posterior dessas larvas nós podemos encontrar aberturas respiratórias, que vão auxiliar a gente no diagnóstico diferencial entre as espécies. Aqui são exemplos de aberturas respiratórias posteriores. As larvas de mosca também possuem aberturas respiratórias anteriores, tá? Aqui exemplo, ó, no posterior, e aqui exemplos de larvas de pulga, olha que linda. Cabeça, tubo digestivo repleto, extremidade posterior. Já as pupas, elas podem se apresentar das mais formas variadas possíveis, né? Vai depender do grupo que está sendo estudado. Aqui eu tenho pupas de mosquitos. Aqui eu já tenho um exemplo de uma pupa de pulga, um pupário e uma pupa nua, fora do pupário. Então, quando eu vejo isso daqui, eu digo que eu estou vendo um pupário. Eu não estou vendo uma pupa, a pupa está lá dentro. Você não está observando. Você está observando o pupário. E aqui sim, eu estou vendo uma pulpa ainda não quitinizada. Como vocês sabem, os insetos possuem um corpo rico em quitina. Já as ninfas, né, se assemelham muito aos adultos. É um adulto perfeito, mas sem diferenciação sexual. Então, isso só acontece na última fase de ninfa. Os insetos que são amimetábulos, né, eles possuem a fase de ninfa, e dentro da fase de ninfa nós podemos ter diferentes instares ninfais, ou seja, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, vai depender do grupo que está sendo estudado. Diferente, e a gente pode fazer essa mesma correlação para as larvas. Nós podemos ter larvas de primeiro, segundo e terceiro instar num ciclo, de primeiro, segundo em outro ciclo, ou até 7 instares larvais, vai depender do grupo. Já os adultos, né, são mais fáceis de serem reconhecidos também, né, que nós temos moscas, a coloração varia de acordo com o grupo que está sendo estudado. Aqui nós temos uma pulga, por exemplo, uma pulga adulta, um macho, porque eu sei por conta da extremidade posterior. Aqui eu tenho exemplares de mosquitos, como vocês podem ver, alguns com o trato digestivo repleto, com o meu sangue, inclusive, porque essas pulgas foram coletadas esses mosquitos foram coletados embaixo da minha mesa, lá na Rural. Aqui eu tenho um exemplo da nossa coleção didática de um hemíptera, né, de um triatomine que nós vamos estudar. E aqui diferentes tipos, espécimes, né, diferentes espécies, inclusive, de piolhos de aves, né, de diferentes tamanhos, diferentes formatos. Isso tudo auxilia no diagnóstico diferencial entre as espécies. Aqui eu tenho um outro adulto de piolho, né, para mostrar a morfologia bem diferente. Aqui é um piolho de um peru, né, Queilopistes meleagrides, bem bonito. Aqui os olhos, ó, a antena livre. Uma coisa importante. Além da morfologia externa, é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento da morfologia interna também. Por quê? Algumas estruturas vão auxiliar a gente no diagnóstico diferencial para a espécie, inclusive. Né? Então, a espermateca, que é um órgão que a gente vai ver com detalhe lá nas pulgas, vai auxiliar a gente no diagnóstico diferencial. É possível observar também, né, muitas vezes, uma malha, uma rede dentro do corpo desses insetos que se conectam com as aberturas respiratórias nos segmentos abdominais, que vocês vão notar. É a rede traqueal, que faz parte do sistema respiratório dos insetos. Por ele que se dá a troca gasosa. Aqui eu tenho o trato digestivo, certo? Vai de boca a ânus. E essa estrutura aqui, que é o proventrículo, também é possível de ser observado principalmente em alguns grupos de insetos. Isso auxilia também a gente no diagnóstico diferencial
mais específico para alguns grupos, né? Mas aí a gente aprofunda demais, não é o caso aqui. Mas é possível reconhecer na microscopia, é fácil de ver, é fácil de observar, né? Então, o que é diferente aqui, por exemplo, que o sistema circulatório dos insetos é a corpora lata, perdão, a corpora cardíaca, e ela é dorsal, e o sistema nervoso dos insetos é a corpora alata, e ela é ventral. Ela começa na cabeça, né? Mas ela é ventral e nós vamos encontrar dentro da hemocele desses insetos, né? E agora, o que você precisa saber, né, sobre os insetos? Que eles têm divisão corporal, cabeça, tórax e abdômen. Esses insetos podem ser alados ou não. O aparelho bucal pode ser do tipo mastigador ou picador. Eles são simétricos, possuem simetria bilateral. Os olhos podem ser simples ou compostos. Eles possuem ou não três pares de... Eles possuem ou não, é ótimo, né? Eles possuem três pares de patas, né? Ou 6 patas. As antenas estão presentes das mais diferentes formas. E esses insetos são holo ou hemimetábolos, certo? Isso é importante saber porque, morfologicamente, quando a gente pensa naqueles que são holometábolos, as formas imaturas são bem diferentes da forma adulta. Diferente dos hemimetábolos, em que você tem uma semelhança muito grande da forma imatura, da forma jovem, com a forma adulta. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar. Até a próxima e fiquem bem.